Campeões, vencedores, imbatíveis, estamos juntos em mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre dois tipos de riso. Dois tipos de risos. Você já se viu em alguma situação da sua vida que você não sabia exatamente o que fazer? Você já se viu em uma situação da sua vida que você olhou para todos os cantos e você se viu diante de um problema, diante de um desafio, diante de uma dificuldade que você não conseguiu, naquele momento, enxergar uma solução? Você já se viu assim? Eu conheço a história de um casal que se viu assim, em uma situação assim, onde eles estavam tendo expectativas, mas que não foram, naquele momento, correspondidas. E este casal acabou que recebendo uma profecia que lhe dizia que ia acontecer algo muito poderoso na vida deles. E eu quero compartilhar uma rápida reflexão com você nesta noite. Bom, sejam muito bem-vindos a esta live. Maria Lúcia Alves, Kalila, Elisângela, Luiz Eduardo Barbosa, Karina Assis, Rosenilda Martim, Mari e tantos outros que estão chegando aqui. Sejam muito bem-vindos, Elisângela, sejam muito bem-vindos a esta live. Eu vou pedir para vocês me dar um feedback, por favor. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Se sim, por gentileza, me dá um legalzinho aqui nos comentários para que eu possa entender que de fato vocês estão conseguindo me ouvir, que eu não estou falando aqui e vocês sem me entender. Estão me vendo bem, me ouvindo bem? A conexão está indo bem para vocês? Se sim, por favor, dá um legalzinho. Ok, Mari, Karina, já estão aqui sinalizando, Rosenilda também, Kalila. Ok. Segunda coisa que eu vou pedir a vocês é: clica aqui no aviãozinho e envia essa live para o máximo de pessoas que você puder enviar. Quando você clica no aviãozinho, vai aparecer uma lista de amigos e você pode clicar em enviar para todos que aparecer. Depois clicar em concluir e aí você estará convidando os seus amigos para estarmos juntos aqui. Bom, dois tipos de risos. Como eu estava dizendo, você já se viu numa situação assim, onde você olhou para os problemas, você olhou para as dificuldades, você olhou para as suas expectativas de vida, mas de repente você não viu uma solução aparente. E todos nós enfrentamos desafios, todos nós. Tem pessoas que agora mesmo o maior desafio delas é passar em um concurso. Mas tem pessoas que agora o maior desafio delas é sobreviver no meio dessa pandemia. Tem pessoas que o maior desafio delas agora, neste momento, é ganhar, algum dinheiro para poder até sustentar a sua família. Tem outros que estão agora diante de um problema tão desafiador que é viver, que é ter pelo menos mais um ano de vida, porque estão em coma, estão na UTI e estão de fato precisando de mais alguns anos para viver, para sobreviver. O que eu quero dizer é que todos nós temos problemas, todos temos dificuldades, temos desafios. Mas os desafios não foram feitos para nos enterrar, não foram feitos para que a nossa vida seja uma vida deprimida, uma vida angustiada, uma vida que as pessoas, em 365 dias no ano, 2 dias elas estão mais ou menos felizes e o restante angustiadas e chorando. Não. Você não nasceu para viver assim. Nenhum de nós nascemos para viver apenas sofrendo, apenas pensando e vivendo sentimentos negativos e ruins. Jamais. Mas, diante disso, diante dos desafios da vida, existem dois tipos de risos que eu quero compartilhar aqui com você. Que na verdade são dois tipos de pessoas. E eu quero que você pense qual tipo de pessoa você está sendo diante dessa reflexão. Eu falei no início que eu ia usar um casal de exemplo. A história de um casal. Uma se chamava Sara, a esposa era Sara. E o marido se chamava Abraão. E eles
queriam ter um filho, mas eles não podiam ter um filho. Sara era estéril e Sara ficou idosa. Abraão também ficou muito idoso. E ele, tão frustrado, disse assim: mas Deus, eu vou morrer e eu não vou deixar um herdeiro que realmente tome conta, sabe, das coisas, um herdeiro legítimo com Sara. E aí, um certo dia, Deus chegou para Abraão e Sara através de um anjo e lhe disse o seguinte: vocês terão um filho. Olha só, Sara não podia ter filhos, nem quando era jovem, ela era estéril. Sara já estava idosa, ela não tinha idade para ter filhos. Humanamente falando, ela não podia ter filhos. Abraão também, pela idade, não podia mais ter filhos, gerar filhos. Ele não sentia mais a questão da potência, digamos assim, sexual para poder gerar um filho. Era algo impossível. E eu quero te falar, antes de entrar nessa história, sobre 3 coisas que você precisa entender, sabe? Primeiro, existem coisas que são apenas humanas. Existem coisas que são apenas humanas. Não adianta você tentar espiritualizar coisas que são humanas. Não adianta você querer forçar a barra em coisas que compete a você fazer. Entenda o seguinte: Deus existe? Nós cremos que sim. O universo é um universo que conspira a favor das pessoas que têm fé? Sim, sim. Mas entendam o seguinte: a vida não vai fazer tudo por você. O teu pai, a tua mãe, a tua mulher, o teu marido, para quem é casado, as pessoas que mais te amam, elas não vão fazer tudo por você. Por quê? Porque existem coisas que compete apenas a você fazer. Então existem coisas que são humanas. Não adianta você tentar espiritualizar coisas humanas. Por exemplo, de repente você feriu alguém, você falou uma palavra para alguém que machucou essa pessoa. De repente você não estudou para a prova. E aí chega o dia da prova e a pessoa ora: oh Deus, por favor, abençoe que eu passe na prova. Não, Deus não vai abençoar que você passe na prova. Você que tinha que estudar. Você não tinha que orar, você tinha que estudar. Sabe? Você falou alguma coisa que ofendeu alguém. Aí de repente você vai orar e falar com Deus: Deus, por favor, abençoe que aquela pessoa que eu agredi me perdoe. Não, você não tem que orar. Você tem que ir até a pessoa e pedir perdão, pedir desculpa. Você está precisando de um trabalho. Então você não tem que apenas orar dizendo: Deus, me dê um trabalho. Você tem que fazer cursos, se especializar, colocar currículo, enfim. Então entenda que existem coisas que são humanas, que você tem que fazer. Você tem que fazer. O que tiver ao teu alcance, faz o que está ao teu alcance. Porque existem coisas que ninguém vai fazer por você. Segunda coisa, você tem que entender que existem coisas que são apenas do tempo. Então tem momento que você fez, que você lutou, que você ralou. Talvez você diga: mas eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Mas eu tenho agido como realmente eu preciso agir. Eu estou fazendo a minha parte humana. Porém, você tem pressa nisso. Tem gente que entrou na academia com 1 mês e já quer ter o corpo dos sonhos com 1 mês na academia. Tem gente que está lá há 3 anos e ainda não tem. Tem gente que ficou grávida e ela vai ter o filho no 2º mês? Não. Ela vai ter o filho no 3º mês? Também não. Ela vai ter o filho no 9º ou no 7º mês se surgir algum imprevisto. Mas tem o tempo. Então existem coisas que são apenas humanas, que você tem que fazer. Existem coisas que são apenas do tempo. Não adianta você querer colocar o tempo onde não cabe a ele. Então existem coisas que só vai acontecer na tua vida com o tempo. E talvez para você esteja atrasado, talvez para você não vá acontecer, talvez para você está ruim demais, mas não está. Existe um tempo.
Ninguém planta uma semente agora e já colhe o fruto dela. Não. Planta a semente e tem o tempo de nascer, de frutificar, tem o tempo de colher. O sábio Salomão, lá em Eclesiastes 3, ele diz o seguinte: existe um tempo determinado para todo o propósito. Existe um tempo. Talvez você diga, mas eu me esforcei tanto, eu ralei tanto, eu dei tanto o meu melhor, mas não aconteceu, eu vou parar, eu vou desistir. Não, não, não. Existem coisas que exigem tempo. E as coisas que exigem tempo, você precisa exercitar a sua paciência. Porque ninguém cresce sem paciência. Coisas humanas, faça. Só compete a você fazer. Coisas que o tempo, que exige tempo, espere. Tenha paciência, porque vai acontecer. Persevere. Eu me lembro, por exemplo, de pessoas como, por exemplo, a minha mãe. A minha mãe, eu orava, sabe? Eu clamava pela vida dela, para que ela fosse uma mulher melhor, para que ela fosse transformada para melhor. E eu passei, não foram apenas 1 ano, 2 anos, não, eu passei mais de 10 anos, desejando, orando, intercedendo para que isso acontecesse. E mais de 10 anos depois, eu tive a oportunidade de vê-la realmente ter um encontro com Deus, com a vida, ter uma ressignificação na sua vida, entregando a sua vida para viver uma vida melhor. E fazendo assim, eu tive o privilégio de ainda batizá-la, de vê-la lá realmente servindo ao Deus vivo. O que foi isso? Foi o tempo. Foi o tempo. Existem coisas que requer tempo. Talvez você queira algo na tua família, algo no teu emprego, algo na tua vida profissional, e você deu o seu melhor. Tenha calma. Vai chegar o tempo. Imagina José. Aos 16 anos de idade, ele recebe uma promessa que vai ser um grande líder. Aos 20 para 25 anos de idade, José está lá sendo escravo. Praticamente aos 30, 29 anos de idade, José foi preso. Então imagina alguém olhar para alguém da sabedoria imensa que José tinha e vê-lo na prisão e dizer, ele está perdido. Mas não estava perdido, é o processo do tempo para te amadurecer, para que você conquiste coisas maiores. Então, existem coisas que requer tempo. As que exigem tempo, você precisa ter paciência e persistência. Quem está me entendendo até aqui, por favor, me dá um feedback. Fala comigo aqui. Coloca nos comentários. Está fazendo sentido para você? Está realmente agregando algo aqui na tua vida? Fala para mim aqui nos comentários, por gentileza. E enquanto alguém comenta, você vai lá, coloca o aviãozinho, envia para o máximo de pessoas. Porque existe a terceira coisa. Existem coisas que são apenas para Deus fazer. Primeiro, existem coisas que são apenas humanas. Então, não tente espiritualizar o humano. Peça perdão quando você ofender. Não peça para Deus perdoar a pessoa. Você que tem que pedir perdão à pessoa. Se você precisa trabalhar, não fica orando apenas e dizendo, Deus me dá um trabalho. Vai em busca do trabalho. Se especialize. Sabe? Eu me lembro de um exemplo de um homem que ele era porteiro de uma igreja. E eu não estou pregando aqui sobre religião, tá? Estou pregando aqui sobre vida. Vida plena. E esse homem era porteiro de uma igreja. Ele chegou na porta da igreja, apenas com paletó e sem a camisa por baixo. E aí o pastor da igreja chegou, olhou para ele assim e falou assim, meu irmão, aconteceu alguma coisa que eu estou te vendo apenas com paletó, mas estou te vendo sem a camisa, com o peito aí para fora? E ele disse, o senhor não sabe não, pastor? O diabo, ele é ousado. Ele não queria que eu viesse para o culto e pegou minha única camisa que eu tinha para vir para a igreja e escondeu essa camisa. Olha que absurdo. As pessoas chegam,
para espiritualizar as coisas humanas. Tem muita gente agora endividada, com o nome no SPC, no Serasa, e estão dizendo, foi Deus que me colocou na prova, foi o diabo que se levantou. Tem muita gente agora com casamento arruinado, que estão dizendo, não, eu estou passando uma prova espiritual. Não é nada de prova espiritual. Não é nada de demônio, de diabo, de Deus, nada disso. É você que tem que tomar atitude de viver uma vida melhor e fazer o que lhe compete fazer. Você tem que assumir as suas responsabilidades e amadurecer. Então existem coisas que são apenas humanas. Não espiritualize o que é humano. Está fazendo sentido? Estão entendendo o que eu estou falando? Segunda coisa, existem coisas que são apenas com o tempo. Não adianta você apressar. É o tempo, vai chegar o tempo. Sabe uma borboleta quando está passando pelo processo da metamorfose? Ela é lagarta, ela entra no casulo, e quando ela está no casulo, tem o tempo dela sair do casulo. Se alguém for lá e cortar antes, cortar antes, a borboleta morre. Então não culpe pessoas que você acha que deveria te ajudar e não estão te ajudando. Porque muita ajuda que você acha que deveria ter e não tem, é o tempo que ainda não chegou para acontecer aquilo que você tanto espera. Beck Versus está fazendo aqui um comentário muito lindo. Parabéns pelo seu comentário. Concordo, religião à parte. É isso aí. Eu não estou falando aqui sobre religião. Eu estou falando sobre vida plena. E eu estou falando de alguns assuntos que algumas pessoas podem interpretar como religioso, mas eu não tenho nada a ver com religião, tá? Eu amo todas as pessoas. Eu estou aqui para que todas as pessoas, de fato, estejam juntos comigo numa metamorfose plena. Eu não sou religioso e eu não estou aqui falando de religião, mas estou falando de vida abundante. Então existem coisas que são humanas, existem coisas que são apenas com o tempo, e existem coisas que são apenas para Deus fazer. Você pode ser espírita, você pode ser católico, você pode ser evangélico, você pode ser do candomblé, você pode ser, sabe, de qualquer religião. Mas entenda que há uma força sobrenatural sobre esta terra. Há um Criador, que é Deus que criou todas as coisas. E existem coisas que, por mais que o homem estude, que por mais que o tempo apareça, só competem a Deus fazer acontecer. E esse foi o caso de Abraão e Sara. Eles estavam diante de um problema que não era mais uma questão de tempo, que não era mais uma questão humana, mas que era uma questão apenas divina. Ou seja, apenas um milagre, apenas algo sobrenatural que tinha que acontecer. E aí eles estavam tristes. Eles já estavam dando por certo que eles não iam ter um filho. Era um problema insolúvel para eles. Mas de repente, um anjo aparece a Abraão e Sara e diz o seguinte: vocês terão um filho. E é aí que eu quero já concluir aqui falando com você sobre dois tipos de risos. Quando o anjo trouxe essa profecia, vocês terão um filho, o primeiro riso foi o riso de Sara. Sara riu, mas Sara riu com ironia. Sara riu tipo assim, Deus está delirando. Eu acho que Deus está ficando doido. Se fosse baiana, ela ia dizer isso mais ou menos. Acho que Deus está ficando doido. Acho que Deus não tem noção do que ele está falando. Eu sou idosa e estéril. Abraão é idoso. Nós não temos sequer qualquer contato sexual mais. Se quando eu era jovem era impossível, agora ficou mais impossível ainda. Não, Deus deve estar enganado. Isso não vai acontecer. O riso de Sara foi um riso dizendo: quem sou eu para ter isso? Quem sou eu para ter um milagre? Quem sou eu para ter um filho? Não vai acontecer. Quantas pessoas estão rindo de si mesmas no mau sentido? Quantas pessoas estão agora rindo de ironia de si mesmas, dizendo assim: eu nunca vou conseguir.
Eu nunca vou chegar lá. Eu sou um pobre coitado. Eu sou uma pobre coitada. Sabe? Tem pessoas que a pessoa olha para ela e fala assim: você é um grande homem. Você tem um futuro brilhante. Você tem um talento incrível. Você pode ser alguém melhor. E a pessoa olha e dá risada, dizendo: você deve estar enganado. Você deve estar falando de outra pessoa, não de mim. Ou seja, ela dá um riso de não merecimento. Um riso de incredulidade. Um riso dizendo: eu não acredito que eu posso vencer. Se eu falasse agora para você que me assiste aqui, você que está aqui ao vivo comigo no Instagram, você que vai estar depois aqui pelo YouTube, pelo IGTV, se eu falasse com você agora que você vai ganhar 200 mil reais, como é que você vai reagir? Se eu falasse aqui agora com você que você é uma pessoa extraordinária, maravilhosa, que você vai crescer muito na vida, como é que você vai reagir? Como é que você se enxerga? Você acredita que você pode? Você acredita que você merece? Você acredita que você é capaz? Você acredita na tua identidade de vencedor? Ou você ri de forma incrédula de si mesmo? Sara fez isso. Ela riu de forma incrédula. E ainda o anjo disse: por que você ri? E ela disse: não, eu não ri. Mas ela riu. Como é que você está reagindo diante das notícias boas em relação à sua vida? Está rindo, acreditando que não vai acontecer? Mas teve o segundo tipo de riso, que foi o de Abraão. Abraão, quando ouviu falar: vocês terão um filho, ele riu. Mas ele não riu mais de incredulidade, ele não riu com ironia. Ele riu com fé. Ele riu com esperança. E ele riu dizendo: eu sei em quem eu tenho crido. Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, porque existem coisas que são apenas humanas. Eu esperei muito por este momento, porque existem coisas que só o tempo pode fazer. E agora, algo que era só para Deus fazer, Ele já está fazendo. Deixa eu te falar uma coisa, independente da tua religião, se você quiser chamar de vida, chama de vida. Se quiser chamar de universo, chama de universo. Se quiser chamar de Deus, chama de Deus. Como você quiser chamar. Mas Deus, a vida, o universo, o que for que você chame, não vai mover uma palha para fazer o que você pode fazer. E não vai mover uma palha enquanto você não fizer o que você tem que fazer. Mas quando você se esforçar, quando você fizer o seu melhor, quando você realmente se dedicar e der o teu melhor, escute o que eu estou te falando. A vida, o universo, Deus, o que você quiser chamar, vai mover céu, vai mover terra, vai mover o que for preciso. Mas Ele vai fazer acontecer o extraordinário. Sabe aquilo que todo mundo olha para você e fala: é impossível? Vai acontecer. Quando você acredita, quando você se dedica, quando você faz o teu melhor. Então, Abraão riu com esperança e fé. E chegou um momento que as coisas não ficaram fáceis, ficaram difíceis, ao ponto de o escritor aos Hebreus dizer o seguinte, que Abraão creu, mesmo contra a esperança. Existem momentos na sua vida que você precisa continuar com um sorriso no teu rosto, de fé, de esperança, mesmo diante dos piores momentos da sua vida, mesmo diante dos maiores obstáculos. Não baixe a cabeça. Levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima. Porque você pode fazer o melhor, você pode ser melhor. E você pode ter coisas que você nem imagina ter. Se você tiver o riso da alegria, da esperança e da fé na sua vida. 2020 foi talvez o ano mais difícil nos últimos, 30, 40, 50 anos ou mais. Olha a pandemia.
Olha quantos empregos acabaram. Olha o quanto que isso mudou. Mas eu quero que você entenda. 2020 está indo embora. 2021 está chegando. Existe o zoom, zoom, zoom que vai ter a segunda onda do Covid. Já existem matérias dizendo que está aparecendo doenças piores do que o Covid. E o fato é que terão pessoas chorando e rindo de forma irônica e incrédula. E existirão pessoas que estarão rindo, felizes, resilientes, fortes, determinadas, vencedoras, diante de quaisquer circunstâncias desta vida. E essas pessoas serão as vencedoras. A questão é, qual destas duas pessoas é você? Qual é o riso que está estampado no teu rosto? Qual é o sentimento e a decisão que está no teu coração? É uma decisão de descrédito da vida, de incredulidade? Ou é uma decisão de viver uma vida extraordinária? Só você pode decidir isso. Então, essa é a minha reflexão de hoje à noite. Existem coisas que são apenas humanas, então faça. Existem coisas que são apenas com o tempo, então tenha paciência e perseverança. E existem coisas que só competem ao sobrenatural, ao eterno, ao Deus Todo-Poderoso fazer. Então, faça o seu melhor, espere nele e você verá o quanto vai ser proveitoso e extraordinário esse momento e essa história construída. E será uma história de sucesso. E, diante da vida, qual é o teu riso? É um riso de ironia, dizendo que não vai acontecer? Ou um riso de fé, dizendo vai acontecer? Para terminar, eu quero te contar uma história sobre mim. Eu estava vivendo a pior fase da minha vida financeira. E eu comprei um carro velho, um Uno velho, para começar um emprego como motorista no meu próprio carro, carregando pessoas, levando pessoas. E quando eu comprei esse carro, eu já estava devendo, já estava quebrado, era a minha única esperança de emprego. Eu estava com 2 empregos certos com esse carro, que ia me render, na época, há mais de 12 anos atrás, ia me render mais de 7 mil reais por mês. Quando eu estava chegando na cidade para buscar o carro, eu recebi uma ligação do rapaz dizendo o seguinte: Acácio, sabe aquele emprego que você estava certo de você levar aquele pessoal naquele contrato maior? Foi cancelado, você não vai rodar mais. Eu que vou rodar no teu lugar. Eu quase que descia do ônibus, quase que eu desmaiava. E aí quando eu desço do ônibus já trêmulo, eu fui buscar o carro, comprei parcelado em várias vezes, usado, já velho. E quando eu estava indo para a cidade que eu ia trabalhar, onde eu morava, onde eu moro até hoje, o carro bateu o motor no meio do caminho. Imagina, o carro bateu o motor no meio do caminho. E aí agora eu tinha um carro com motor batido, muita dívida, muita coisa para pagar, carro para ajeitar. Tinha acabado de perder um contrato de mais de 6 mil reais e o que me sobrou foi: o que é que eu vou fazer? Eu vou ajeitar o carro e eu vou aproveitar o emprego que eu tenho, que agora era apenas R$ 335 reais por mês, para tirar todo o combustível, todas as despesas e o lucro ficar para mim. Então imagina isso, imagina que luta isso. E aí eu me lembro que quando eu cheguei em Feira de Santana e fui em um guincho acionar o rapaz para tirar o carro com guincho, eu pedi desconto ao dono do guincho. E o dono do guincho disse que não podia dar mais desconto. Mas eu estava tão triste, eu estava tão abatido, tudo dando errado, tudo aparentemente dando errado, mas não estava dando errado. Tudo aparentemente dando errado, sabe? Eu não tinha nenhuma palavra de ânimo para a minha vida naquele momento. Mas quando eu estava conversando, acionando o guincho, o dono do guincho olhou para mim e falou assim:
Com 33 anos você vai estar rico. Com 33 anos você vai estar rico. Eu devia ter uns 23 anos naquela época, ou menos, bem menos. E aí, quando aquele homem falou isso para mim, me veio uma alegria no coração. Ou seja, eu tinha duas opções, mas só uma decisão. Ou eu tinha a opção de ficar triste e lamentando por tudo que me aconteceu, ou eu tinha a opção de rir na palavra daquela pessoa, mas não de ironia como Sara riu, mas rir com fé. E eu ri com muita fé. E eu disse para aquele homem, amém, amém, eu acredito. E eu fiquei muito animado naquele dia. Bom, se eu sou rico como aquele homem falou, eu não sei ainda. Mas eu sou muito rico. Graças a Deus, meses depois que aquele homem falou aquilo, eu quitei todas as dívidas. Eu comecei a empreender. Comecei a prosperar financeiramente. Hoje sou casado, muito bem casado, pai de 2 filhos lindos e maravilhosos, uma esposa incrível e maravilhosa. Enfim, não tem dinheiro que pague isso. E o tanto de vida que eu tenho visto sendo transformada, sabe? Casamentos que estavam à beira do divórcio e estão restaurados. Pessoas que estavam quebradas e estão prosperando financeiramente. Pessoas que, sabe, viveram uma vida totalmente depressiva e hoje estão liderando com muita alegria. Pessoas que chegaram pensando e tentaram algumas vezes suicídio, mas que hoje vivem uma vida libertando pessoas de tão extraordinárias que a vida delas estão. Isso é uma riqueza impagável. Então, queridos, diante das circunstâncias da vida, decida não ter o riso da incredulidade, mas ter o riso da fé. Da fé. Acredite. Faça o que você precisa fazer. Espere o que for preciso esperar com paciência e perseverança. E você verá que você vai rir muito mais, com muito mais vitórias, porque o melhor está para acontecer na sua vida. Tá bom? Fez sentido para você? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Estamos concluindo nossa live. Eu quero dizer para você que foi uma honra estar aqui com você. Gratidão a todos que aqui estão, do início ao fim, aos que chegaram agora. Eu acabei de falar sobre 2 tipos de risos, sobre 3 fatos que devemos entender. Acabei de falar qual é a sua decisão diante da vida e nós temos o Clube das 7h12. O que é o Clube das 7h12? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu estou fazendo lives aqui com você. Eu estou trazendo conteúdo que vai te gerar uma transformação que não tem nada nessa vida que pague. E totalmente de graça. Totalmente de graça, tá? Então, de segunda a sexta-feira, às 7h12 da manhã, segunda, quarta e sexta, 7h12 da manhã, e terça e quinta, 7h12 da noite, tá? É o Clube das 7h12. Faça parte desse clube, fica junto aqui comigo nas lives, acompanha os meus posts aí pelo Instagram e também pelo Facebook, quem tem. Ativa as notificações para você poder me acompanhar melhor. E tenha certeza de uma coisa, 2020 foi um ano desafiador, mas você ainda não perdeu. Você pode ganhar e ganhar muita coisa. Você pode mudar muita coisa para melhor. Você pode ter ainda em 2020 coisas que você não teve nos últimos anos da sua vida. E eu quero que você esteja ainda melhor no final agora de 2020 e no início e na vida toda a partir de 2021. Por isso que eu quero que você fique comigo nessas lives das 7h12. Acompanha aí pelo Instagram, porque essa live dessa semana foi apenas um aquecimento, mas de segunda a sexta, as próximas lives, nós teremos aqui conteúdos poderosos que vão gerar transformações poderosas na sua vida, tá bom? Então, vamos juntos nesta jornada de metamorfose plena. Um forte abraço e Deus abençoe a todos. Tenham todos um excelente final de semana e que vocês prosperem e que vocês tenham não o riso da ironia e da incredulidade, mas o riso da fé,
da esperança, da persistência, porque o melhor está por vir. Um forte abraço.